Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. A página de número 30, eu quero ler com vocês. A gente, na semana passada, foi aquela aula, aquela introdução, aquela salada, né, que a gente faz, às vezes até gera assim, um pouco de confusão, porque a gente fala uma coisa, mas não desenvolve. Mas eu vou tentar amarrando as pontas que ficaram soltas, tá? Ao longo aí das aulas, né? Então hoje eu vou retomar algum ponto, vou reler textos que nós já lemos na semana passada, vocês vão perceber isso, só que a gente vai discutindo aqui, amados, o que eu quero fazer primeiro, porque esse tema, batalha espiritual, sempre tem aquela questão, né? Vamos falar então dessa coisa toda que está aí e tal. Primeiro, antes de falar sobre algumas realidades, eu gostaria de colocar algumas estacas, né? De dar algumas bases aqui doutrinárias para nós. Eu acho que isso é o mais importante, tá? Eu acho, inclusive, é a partir daqui que a gente vai tendo condição, até futuramente, de comparar algumas questões, ensinos, práticas, se de fato isso é bíblico ou não, né? E como eu disse também, a Bíblia é a única fonte de verdade, amados. É a única, né? Não só para isso, principalmente para essas coisas. Porque quando se trata de questões mais abstratas, aí assim, a gente tem que se limitar na Bíblia. Então, por exemplo, o anjo, né? O que a Bíblia diz a respeito dos anjos, nós ficamos com isso, a gente não incrementa, a gente não acrescenta nada, a gente não dá vazão à nossa imaginação, porque o brasileiro tem uma imaginação fertilíssima, né? Então, eu acho, eu sinto. A gente, esse povo também, né, principalmente desse lado de cá, as igrejas pentecostais, que a maioria de nós faz parte, ou tem grande influência, a gente muitas vezes é pautado pelos sentimentos. Então é muito complicado você estabelecer verdades a partir de experiências pessoais, foi o que eu disse na aula passada, né? Então é muito perigoso. André, mas Deus falou comigo, mas eu sinto isso, não sei o que, eu sinto. Não é por aí que a gente constrói verdade. Como eu disse, no âmbito da experiência pessoal é válido para o indivíduo. A gente não pode estender isso a um coletivo, tornando então isso uma doutrina, um ensinamento. Porque quando isso é feito, amados, surgem as heresias, né? Então, assim, quando a gente pega esses movimentos heréticos, eles surgiram assim, a partir de uma experiência, a partir de um cara que afirmou tal e tal contato com Deus, ou com ser angelical, ou não sei o que, e vão construindo a partir das suas experiências pessoais, verdades e doutrinas. Aí fica muito complicado, não é confiável, né? Então, assim, primeiro eu quero trazer para vocês essas questões, inclusive, né, não sei se vocês quiserem anotar, mas a gente vai retomar isso aqui, não fique preocupado em anotar não. Eu vou falar aqui, sobre 4 pontos, eu acho que 4 princípios fundamentais, tá? Tá aí da página 33 e diante. Aliás, não precisa nem anotar, né? Depois vocês vão ler e tudo mais, só para adiantar aqui, tá? Nós vamos falar sobre a soberania de Deus, né? São os 4 pontos principais que eu quero trabalhar com vocês. Lá na página 38, as coisas que só podem ser conhecidas pelas Escrituras, só pelas Escrituras, né? Podem ser conhecidas. Aqui na página 43, o homem é um ser decaído debaixo do justo juízo de Deus. Nós vamos também, outro pilar aí que eu quero trabalhar com vocês. E o último lá na página de número 50, né? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, tá? Então, esses 4 pilares aí é onde vai dar para nós o norte, né? Para que a gente possa então trabalhar, segurar de uma forma segura, amados. Porque assim, vocês vão ouvir muitas pessoas falando sobre isso. E vocês ouvindo, você vai falar, nossa, o André é muito sem graça. O André fala um negócio assim que não... Porque, irmãos, eles de fato elaboram um negócio, enfeitam o pavão, que a gente fica assim, nossa,
quanta sabedoria, né? Nossa, que coisa profunda, tão profunda que a gente não acha em lugar nenhum, né? Mas assim, essas pessoas são de fato, elas empolgam e elas, porque assim, você elabora o negócio, que é simples. Agora, amados, o que Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 11, vocês lembram desse texto que nós lemos semana passada? Não lembram? Então vamos revisitar a Bíblia, e a gente vai fazer isso aqui direto, ler a mesma coisa 200 vezes, até que ela fique gravada na nossa memória. Vocês, amados, tá? E outros que estão começando agora, talvez não ouviram falar isso, mas assim, ao final do curso nosso, aqui, quando vocês tiverem o certificado na mão, a minha proposta é que até lá vocês gravem os 31.173 versículos que há na Bíblia, tá? Se ficar muito assim, nossa, é muita coisa, tudo bem, então grava os 1.179 capítulos. Capítulo 11, verso, me parece que é 1, 2, 3, né? Deixa eu ler com vocês, né? Nós vamos ler juntos. Do 2 ao 4? Então, se quiser ler, já está engatilhado aí, leia, por favor. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Isso, amado, obrigado. Percebam, amados, simplicidade que é em Cristo. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. E ele fala como Satanás enganou a mulher, eu temo que também vocês sejam enganados de alguma maneira, no sentido de vocês se apartem da simplicidade de Cristo. Então, o Evangelho, ao mesmo tempo que ele é a revelação de Deus, que humanamente não teria condição nenhuma de ser descoberto as coisas que nós sabemos de Deus através da revelação. Seria impossível, não teria como humanamente, né? Como saber como o ser humano foi criado, a humanidade, a criação. Como sabemos a respeito de verdades espirituais, questões celestiais, pessoa de Deus e etc e tal. Não tem como. Se Deus não se revelasse a nós, a gente ia ficar aqui imaginando um monte de coisa, né? E a questão é, então, a simplicidade. Quando a gente quer buscar coisas de fato, ao mesmo tempo que ela é revelação, ela é simples. Tem complexidades na Bíblia? Fato. Mas as complexidades da Bíblia, elas podem ser entendidas. E aquilo que a gente não consegue talvez zerar, é de fato algo que ultrapassa a nossa capacidade, né, humana de compreensão. Simples assim. Depois a gente vai se deparar mais para frente, talvez até num curso mais avançado, a gente vai perceber, nossa, isso aqui de fato, dá 500 anos, 1000 anos, ninguém resolve esse negócio. Mas aquilo que é essencial para a salvação e para a vida prática, isso é simples, né? Senão Deus estaria colocando só para alguns o alcance da sua revelação. E assim, a Bíblia é tão simples, esse é o fenômeno. Ao mesmo tempo que ela é revelação de Deus e complexa em algumas questões, ela é tão simples para a prática, compreensão e prática, que até um adolescente, uma pessoa sem muita instrução, ela consegue absorver. Mesmo porque é o próprio Espírito Santo que é encarregado de esclarecer para cada um de nós, na medida que a gente abre o coração e o busca adequadamente, né? Então não é nem a questão do professor capaz, é a questão que o coração está aberto para que o Espírito ministre sobre a vida da pessoa. Mas sempre nós vamos buscar a simplicidade. É um curso de teologia, é um curso que pretende de fato entrar em algumas discussões assim mais elaborada, sofisticada, na questão acadêmica, teórica e tal, sim, mas sempre eu vou convergir para a simplicidade, que eu acho que isso é o papel do professor, né? Você pegar as coisas complexas e trazer no chão de fábrica da vida de cada um de nós, para que a gente ouça aqui e pratique lá fora, em casa, no trabalho, né? Na vizinhança, na igreja e tal, que isso, senão a gente vai ficar, como diz um amigo meu, cabeça obesa e o coração mirrado, né? Esse cara que sabe um monte de coisa, mas não tem a prática cristã, não tem as virtudes na sua vida. Então o que eu quero dizer é o seguinte, amado, simplicidade. Eu vou trabalhar com a Bíblia, aquilo que de fato alguém perguntar e falar, não sei porque eu não tenho nenhuma base bíblica para te falar isso. Ah, não, mas fulano fala isso, então fica no ônus dele
que ele prove biblicamente o que ele fala, né? Então, assim, muito cuidado, amados, principalmente nessa questão de batalha espiritual, angelologia e outras questões mais que são mais abstratas, né? Então, assim, muito cuidado, se limite à Bíblia, se contente com a Bíblia, é muito mais seguro, né? Talvez seja menos engraçado, não, né? Não é engraçado no sentido de comédia, não tem aquela questão de, né, isso não entusiasma a gente, mas é Bíblia, é isso, o que salvou a igreja, o que salva a igreja e o que vem salvando pessoas ao longo da história, esses 2000 anos, a pregação da igreja que ela está usando, é a pregação de Cristo, Ele crucificado, ponto final. Paulo diz isso em 1 Coríntios. Quando eu fui ter com vocês, eu não fui com sublimidade de palavras persuasivas de sabedoria humana. Nada me propus saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e a esse crucificado. E quando eu fui falar de Cristo, fui no poder do Espírito, não de sabedoria humana, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana. Perceba o negócio? E aí Paulo, esse é o capítulo 2, né? Capítulo 1 de 1 Coríntios, ele vai falar assim, que Deus apanha os sábios na sua própria sabedoria. Olha só, né? Então, assim, eles questionam e tal. E a pregação que traz a sabedoria de Deus é Cristo. Sabedoria de Deus, poder de Deus. Somos salvos por causa disso. E é isso, né? Mas vamos lá, na página de número 30, que vem antes da 31, porque não tem a página antes da 31, eu até já falei algumas coisas até de memória, mas eu quero ler agora com vocês, reler, né? Ou, aliás, ler, mas falar novamente, para a gente dar continuidade. Introdução, né? As igrejas do mundo todo têm sido desafiadas nessas últimas 3 décadas a dar respostas às ênfases de um movimento dentro das suas fileiras que ficou conhecido como movimento de batalha espiritual. Então a gente tem que perceber que isso aqui é novo, hein? A gente está falando de 30 anos em uma história de 2000 anos de igreja, de elaboração. Então, só para a gente entender, tá? Tem algumas questões aí que estão sendo abordadas que os pais da igreja, os homens de Deus, teólogos, nunca abordaram. Então é coisa nova, redescobrindo a roda, né? O nome em si já sugere do que se trata. É um movimento cuja ênfase maior é na luta da igreja de Cristo contra Satanás e seus demônios. Conflito esse de natureza espiritual quanto aos métodos, as armas, estratégias e objetivos, tá? Então a ênfase desse movimento chamado de batalha espiritual, parece assim que a igreja é a igreja para isso, para ficar... Parece que Jesus, ele é quase que, depois a gente vai ver isso na soberania de Deus, né? Mas já adiantando, parece que Jesus assim está num braço de ferro com cão. Já viram isso aí nas redes sociais antigamente? Bem, né? Tinha bastante essa figura aí, né? Lembra não de Jesus assim, ó, uma figura de Jesus e o cão num braço de ferro? Qual que é o problema dessa mensagem, dessa figura, dessa ideia? É que Jesus está equiparado com o diabo. É que Deus e demônio têm 2 reinos e eles estão se digladiando. Isso simplesmente não é bíblico. Depois a gente vai ver o porquê e aí pega o texto bíblico, tá? Mas a questão é como que se a igreja e até culto gira em torno, irmão, quem que é a audiência? Quem que tem a audiência da igreja? O diabo. Os demônios é que tomam o lugar do culto lá, e tem culto que, né, é demônio para cá, é demônio para lá, e o culto tem que ser direcionado a Cristo. É Ele que tem que ser cultuado, toda a atenção e tudo mais. E eu não tenho prazer nenhum, acho que eu disse para vocês semana passada, em ficar brigando com demônios, expulsando demônios. A gente faz porque tem que fazer, né? Então se tem alguém oprimido por demônios, a gente tem que ir lá e, em nome de Jesus, tá expulsando demônio. Mas que isso é um prazer, é para aqueles que querem mostrar que tem um poder espiritual, né? Então é interessante que esses caras que querem manipular as pessoas, que querem ser pessoas de destaque, então assim eles valorizam um pouco mais, ou muito mais, né, essa questão aí. Mas vamos lá. Este crescente interesse em ciclos evangélicos por Satanás, demônios, espíritos malignos e o misterioso mundo dos anjos corresponde ao surto de misticismo atual. O interesse crescente no mundo, nos dias de hoje, pelos anjos, maus e bons, pelo oculto, né? Mas não somente no mundo, dentro da própria igreja cristã. Assistimos o crescimento vertiginoso da busca pelo miraculoso e sobrenatural na esteira do neopentecostalismo. Vamos ler um texto de Colossenses 2,18? Então, amados, olha, o neopentecostalismo é um movimento também religioso, né, que sai do pentecostalismo. O pentecostalismo
algo bíblico, algo de Deus, tá certo? E Deus usou e ainda usa, né, dentro desse movimento para propagar a sua palavra de uma maneira poderosa, tá? O neopentecostalismo é um desvio do pentecostalismo. Vocês sabem, né? Na verdade, tem duas identidades de igreja, que são os históricos ou tradicionais e os pentecostais, né? Basicamente, estou falando assim, é uma coisa muito resumida, resumido do resumo, porque é uma coxa de retalho e tem igreja que... Tem um pastor lá em São Paulo, Paulo Romero, escritor, inclusive, tem uns livros excelentes, tem 3 livros, Decepcionados com a Graça, Super Crentes e outro eu esqueci, ele tem 3, deve ter até mais, eu acho que eu não conheço, mas ele diz assim, tem uma ala doida da igreja, tem uma parte doida, os caras doidos, entendeu? Uma ala pirada que ele fala, né? Do pentecostalismo da igreja. Então tem esses caras que, assim, doido, e tem uns que falam assim, eu sou doido com Jesus, eu sou doido. Eu falei, eu não sou doido, pelo contrário, o Evangelho nos deixa mais lúcido do que qualquer outro ser humano, porque nós temos a clareza das coisas que Deus nos comunica, né? Mas a questão depois a gente vai ver aqui da leitura do Colossenses 2:18, Paulo está advertindo os irmãos lá na cidade de Colossos, porque tinha um grupo de irmãos lá que eles diziam que eles participavam de um culto superior, que era culto dos anjos, não é isso que está escrito aí? Como? Pode ler, por favor? Ninguém os domine a seu bel prazer, como pretexto da humanidade culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu. É por humildade, não é, amada? Por humildade, né? Pretexto de humildade. Pode? Estando de balde inchado na sua carne com pensão. Isso. Eles dizendo que participam do culto dos anjos. Então Paulo diz assim, cuidado com esse negócio aí. Vocês estão se metendo em coisas que vocês não sabem, com pretexto de humildade, inclusive. Mas eles entendiam que havia um culto superior, que era o culto dos anjos, né? Então a gente precisa entender, amados, que é uma realidade. A Bíblia vai falar, inclusive aí em Colossenses, no capítulo 1, depois a gente vai ver, que existem principados, potestades, tronos, dominações, e esses termos referem-se a seres celestiais, seres angelicais, melhor dizendo, né? Você tem seres angelicais que não são celestiais, né? São infernais. A gente vai ver isso aí também, né? Mas só para a gente entender, existe essa realidade? Existe, mas tem pessoas que distorcem isso. Esse é o ponto que a gente vai tentar corrigir. Vamos continuar na leitura do livro aqui? Por neopentecostalismos, quero dizer aqueles movimentos surgidos em décadas recentes, que são desdobramentos do pentecostalismo clássico, né? Do início do século passado agora, mas que abandonaram algumas de suas ênfases, características e adquirindo marcas próprias, como ênfase em revelações diretas, curas, batalha espiritual, particularmente uma maneira de encarar a realidade espiritual, né? Esse movimento é caracterizado por uma leitura das Escrituras e da realidade sempre em termos de ação sobrenatural de Deus. Amados, nunca ordinária, nunca. Eles falam, não, isso aqui é ordinário. Não, é extraordinário, é sobrenatural, né? Tudo é sobrenatural, tudo é extraordinário. Não, amados. Pelo contrário, nesta vida que nós vivemos, a maioria das coisas, Deus intervém, inclusive, pelas vias naturais, né? As pessoas que colocam como essa questão que fosse mais... primeiro, eu tenho para mim que tudo é espiritual, tudo é espiritual, tudo que vocês imaginarem. Qualquer coisa concreta é espiritual. Por quê? Tem uma origem espiritual. Me diga uma coisa, pensa aí um pouquinho, eu dou 35 segundos para vocês pensarem. Se tem uma coisa que não tem origem no espiritual, alguma coisa dessa criação, vocês conseguem imaginar? Não tem origem assim? Não tem, não existe. Porque tudo que existe derivou de uma origem espiritual. Quando Deus cria a criação, os seres celestiais, os anjos, inclusive os próprios demônios, eles são seres espirituais, né? A árvore é de fato espiritual, só que se concretizou numa árvore, porque quando Deus disse haja isso, haja aquilo, de onde veio? Veio do Pai dos Espíritos, do originador, que é o próprio Deus, que é Espírito, né? Eu não estou dizendo que não existem realidades diferentes. Eu estou dizendo que muitas vezes a gente faz essa divisão. Isso aqui é menos espiritual, isso aqui é mais espiritual. Talvez isso aqui honre mais a Deus, isso aqui honre menos a Deus. Aí sim.
Eu acho que isso aqui seria uma abordagem mais adequada biblicamente, né? E aí a gente precisa entender que esses movimentos, qual é a ênfase? Irmãos, é muito perigoso, como vou repetir outras vezes também, essa questão de a gente ser pautado por sonhos, revelações, visões e profecias. Eu depositar a confiança cegamente em essas supostas manifestações, a ponto de decidir casar, não casar, ir para o emprego, deixar a igreja, né? Ou ir para uma igreja, ou mudanças radicais importantes na nossa vida, a partir dessas orientações, eu acho muito complicado, né? Visto que o que a gente tem percebido é que tem muitas pessoas que falam de fato emocionadas, por assim dizer, mais do que direcionadas por Deus. Que tem pessoas que são usadas por Deus, inegável, fato. Não só pelas experiências que nós tivemos e temos, mas porque a Bíblia também ensina isso. Agora sim, a gente sempre pautar a nossa vida, né? Que é aquela questão, antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso orar a Deus e ter uma resposta direta de Deus. Muitas vezes nós não vamos ter essa que nós queremos diretamente. O anjo vindo, falando, meu filho, sai desse emprego, vai no outro lá, põe o currículo lá, porque lá eu vou te abençoar. Pode ser que haja algo assim muito específico e uma exceção da exceção, mas essas coisas são colocadas como, irmãos, porque extraordinário é uma coisa que acontece raramente, né? Milagre. Se o milagre acontece todo dia, deixa de ser milagre e vira uma coisa cotidiana, banal e natural. Então é por isso que eu fico desconfiado desses irmãos que vê anjo toda hora, que Deus fala com ele toda hora, essas igrejas que o milagre é todo culto. Eu falei, então, é um negócio assim, né, extraordinário, melhor do que o deserto lá. Vamos continuar aqui, ó. Deus é percebido somente em termos de sua ação extraordinária, como eu disse, né? Assim, para o neopentecostal típico, Deus o guia na vida diária, através de impulsos, sonhos, visões, palavras proféticas, e dá soluções aos seus problemas, sempre de forma miraculosa, como libertações, livramento, exorcismo e curas. A doutrina que caracteriza mais do que qualquer outra as igrejas evangélicas no Brasil hoje é a crença em milagres. É claro que eu não estou dizendo, como eu disse, né, que crer em milagre é errado. Vamos ler um texto de João, capítulo de número 20 ou 21. João, Evangelho de João, fala de milagres, tá? De milagres. Qual é o chamariz de muitas igrejas? Não é o João, capítulo 20. Não, é Evangelho, né? Evangelho de João, capítulo de número 20, verso de número 30 e 31. João 20, 30 e 31. Antes que vocês leiam, antes que a gente leia junto, deixa eu só falar uma coisa aqui. O chamariz de muitas igrejas é o quê? Não é o milagre? É o João, é o Evangelho, tá? Evangelho, capítulo 20, verso 30 e 31. Mas antes que vocês leiam, olhe para cá, ó. Olha aqui, ó, no meio da minha sobrancelha. Deixa eu pinchar ela aqui. Vê onde ela se divide. Procure a divisão da minha sobrancelha. Enquanto você não achar, não tem a divisão aqui, onde ela se divide. Enquanto você não achar o pelinho que divide o hemisfério sul do norte, né, o leste do oeste, o oriente do ocidente, não pare de olhar para mim aqui, ó. Isso é uma estratégia, né, mano? E o que acontece, amados? Qual que é o chamariz de muitas igrejas hoje? Milagre. O que o povo está atrás? Cura. Soluções para os problemas, não é isso? Uma igreja aí que cresceu absurdamente mundialmente, não é a mundial, também ela, nesse sentido, mas eu estou me referindo àquela que coloca assim na sua frente assim, Jesus é a solução de todos os seus problemas. É ela mesma, né? Então, nossa, amados, então se tem solução para todos os meus problemas, e isso é pela via mais fácil, quem que não quer recorrer a isso? É uma proposta excelente, que nem Jesus pensou nela, só o diabo pensou nela. E, inclusive já fez para Jesus também, dizendo, tu é filho de Deus, né? Não, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você não tem poder de Deus? Usa o poder de Deus, decreta, determina, né? São os termos que usam, né? Faz isso e aquilo e tal, você tem poder e tal. Usa o poder para benefício próprio. E Jesus não caiu naquela armadilha, naquela tentação. Disse, não vou por essa via não, né? E aí a segunda vez, o que foi que ele falou? Foram 3 propostas, vocês lembram? Primeiro dos pães, das pedras transformar em pães, se jogar do pináculo, não foi? Porque
Deus dará ordem aos seus anjos, pegou Bíblia, o diabo pegou o texto bíblico, inclusive, isoladamente, distorceu, deu uma pitada de heresia nele, né? E Jesus disse, não. O que ele queria que Jesus fizesse? Encurtasse o caminho que lhe era natural, né? Que era Deus honrá-lo diante da humanidade. Faz o show pirotécnico aí, pula daqui, que negócio hollywoodiano. Os anjos vinham, o povo, é ele mesmo. Mas tinha que ter a cruz antes, aquele processo todo, né? E o terceiro foi, se prostrados me adorares, te dou todos os reinos da terra. Vocês percebam aqui, amados, que não tem nada de novo. Isso aqui, se a gente pegar lá Gênesis capítulo 3, foi o que o diabo falou para o casal lá, para a mulher, né? Posteriormente para o homem. E a gente percebe lá em 1 João, esse é a carta de João, 1 João capítulo 2, versos 14, 15, 16, se não me falha a memória, que a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e o desejo da carne é a mesma coisa que acontece lá também em Gênesis. Gênesis, Jesus e João lá na sua primeira epístola, a Bíblia está mostrando que o diabo, ele quer encurtar o caminho e ele quer, na verdade, fazer com que o homem se dobre a ele. Porque quando nós manipulamos o divino, entre aspas, né, mesmo? Porque é impossível manipular Deus, né? Mas tem pessoas que pensam que pode. Eles chegam ao absurdo de mandar que Deus faça isso, de ordenar anjo, mandar em anjo, umas coisas doidas assim. Fala, nossa, André, você acha que você está exagerando? Isso não existe, não existe. E muita coisa por aí. Se vocês não viram, eu nem convido vocês para ver, porque acho que nem vale a pena, né? Mas assim, tem muita coisa, muita distorção, e a gente precisa ter muito cuidado nessa questão, tá? Eu pedi para ler alguma coisa? Não? Não, né? Então, vamos embora aqui na questão, aqui é do milagre. Ah, não, assim, é o João. Opa, é o João. Isso, vamos lá. João capítulo 20, do milagre, a finalidade do milagre. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais. Essa palavra sinal, principalmente no Evangelho de João, a conotação lá, porque o original vai diferir, né? Que é semeiam. O sinal diz respeito a uma marca distintiva de Deus, porque tem milagres que demônios também fazem, amados. Lembra lá dos magos lá do Egito lá? Que Paulo vai falar o nome dos caras, Janes e Jambres, né? Paulo diz o nome dos caras lá, que eles fizeram lá. Então Moisés fazia um milagre e eles, Moisés eles, aquela disputa. E eram de fato ações, né, espirituais, só que de origem satânica. Teve um lá que Deus operou por meio de Moisés e os magos disseram, não, aí não dá não, porque aí é só o dedo de Deus mesmo. Né, até aqui a gente usa ainda as mandingas, a manipulação, a feitiçaria e tudo mais, mas tem coisas que é só Deus que faz, que a Bíblia chama de sinais, pelo menos aqui, né? Sinais. O Evangelho de João vai falar muito sobre os sinais, que é a marca que distingue Deus, que Deus faz e não tem como ser uma coisa que fique assim pairando de dúvida no ar, porque tem muita coisa aí, mas tem umas profecias que a gente fala, pode ser, né? E a gente fica duvidoso, né? E aí, se o profeta, entre aspas, ele percebe, ele vai ainda manipular, isso é falta de fé, alguma coisa. Quando Deus fala um negócio claro, é inequívoco. Deus não se comunica em mistério, isso não tem sentido, amados. Paulo vai trabalhar isso em Efésios, por exemplo. Ele vai dizer que o mistério foi revelado, que é o Evangelho, que é o próprio Cristo, não é? Então, mas para mostrar essa pseudo espiritualidade, aí as pessoas recorrem ao quê? Ao mistério, ao oculto, como se isso fosse uma coisa superior da comunicação clara de Deus. Então olha só como Deus vai agindo de uma forma muito mais natural e ordinária do que extraordinária, sobrenatural e misteriosa. Deus é aquele que ele traz a elucidação de quem ele é e a sua vontade, amados. Deus não fica brincando de charada, de enigma e aquela coisa toda, né? Mas vamos lá. Então, sinais que não estão escritos nesse livro. Então, Jesus operou muitos outros que não estão escritos aqui. Verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Qual é a finalidade última do milagre? É revelar Cristo. É levar as pessoas a crerem em Cristo. É o que está escrito, pelo menos aqui. E para mim é simples e é claro. A finalidade do milagre, e hoje a manipulação que se faz em torno disso, esses caras sempre envolvem questões de dinheiro, fato, né? Sempre questões mesmo de manipulação, onde eles querem se sobressair. Eu acho interessante Jesus
os milagres que ele operava não levavam as pessoas a glorificar a ele, amados. É interessante, Jesus realizava coisas assim que as pessoas ficavam de boca aberta. Ressuscitar o defunto lá, o morto, curar um cego de nascença que nem a bola do olho tinha, né? Esse termo é bem acadêmico, bem teórico, né? Bola do olho. Então, não tinha. Então, assim, e quando Jesus operava isso, as pessoas glorificavam a Deus, o Pai, e não ele. Então, olha só como a gente já vai identificando que há alguma coisa errada nesse processo, onde pessoas, líderes, pregadores, pastores e tal, quando eles fazem alguma coisa, ou quando é realizada alguma coisa, as pessoas exaltam essas pessoas e eles aceitam, porque isso massageia o ego, né? Nossa, que sabedoria! Nossa, que homem ungido! Nossa, não sei o que. Então o ser humano vai se destacando, mas a Bíblia diz que o milagre tem uma finalidade última e principal, né? Além de aliviar a agonia, a angústia, a dor, enfim, imediata ali de quem é alcançado pelo milagre, ele tem a finalidade de levar as pessoas a Cristo. Se tanto milagre que supostamente dizem que tem por aí, não levam as pessoas a desejarem, a conhecerem, a se relacionarem e a aparecerem mais com Cristo, tem alguma coisa errada, né? Então a gente precisa ter muito cuidado nessas questões aí. Bora continuar na leitura, na parte verde aí, tá? Tem a partinha verde? Tem a parte verde aí não? Não tem não, Emerson? Aí a parte verde, mano, a gente leu a amarela agora aqui, mano, a gente leu a amarela e a gente vai para verde, ó. Livro de aluno tem esse negócio assim. Então vamos lá. Brincadeiras à parte. O que estou dizendo é que na hora em que a crença em milagres, né, contemporâneos e diários passa a ser a característica maior da igreja evangélica, algo está errado. A hermenêutica sobrenaturalista, ou seja, a interpretação, né, por esse viés do sobrenatural no neopentecostalismo, representa um desafio para uma das doutrinas típicas da tradição reformada, que é a providência de Deus. Partindo das Escrituras, os reformados usam o termo providência para se referir à ação de Deus, pelo seu Espírito, agindo no mundo através de pessoas e circunstâncias da vida para atingir os seus propósitos. Então, lá na Reforma Protestante, né, onde havia muita distorção doutrinária, onde a igreja, no caso era a igreja católica, mas era a igreja que tinha, era a única que tinha, né? E ali tinham salvos, mas a igreja, ela começou, pelos seus líderes e as doutrinas que ela construiu, a ensinar muita besteira, e eles começaram então a reler a Bíblia, ou a ler a Bíblia e somente a Bíblia, e é um dos pontos, né? Somente as Escrituras, porque você tinha interpretações, muitas coisas que eles recorriam para afirmar depois, né, suas heresias. Mas aí um dos pontos é somente as Escrituras, só as Escrituras. E aí eles começaram a elaborar sobre a providência de Deus. O que é a providência de Deus? Que Deus age por meio de tudo e de todos, não só para conduzir a história, mas para abençoar, cuidar e prover para os seus filhos. Providência divina. E isso é de uma forma natural, ou seja, pela via natural, não de forma natural, né? Pela via natural. A gente que gosta da questão do extraordinário, talvez isso não encante. Por quê? Porque a gente quer ver uma intervenção de Deus, né? O chão tremer, como tem a música lá que fala? O chão vai tremer, não sei o que vai se abrir, o céu vai se abrir, aquela coisa toda, né? A gente sempre evoca essas questões. Você lembra de Elias na caverna? Acho que a gente pode usar esse texto aqui para exemplificar, né? Então veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Acho que veio um furacão também, um negócio assim. Deus não estava também nessas agitações, nessas coisas assim e tal. Aí vem um vento suave, um negócio assim, quase que imperceptível, né? Tem versão que vai dizer um cicio, um assoprozinho assim. Aí Elias disse, é Deus. Deus estava nisso e não estava naquelas... Não que Deus não haja dessa forma, mas não é o diário, não é o cotidiano, amados. É a via do natural. Deus usa pessoas comuns, que é um negócio que a gente parece que também não agrada, gente comum, né? O Elias, falando do Elias, o Tiago vai dizer, gente como a gente, comedor de feijão, como diz alguns aí, né? Ou de cuscuz, não sei, né? Então, gente comum, sujeito aos mesmos pecados, mas orou e Deus abriu o céu. Orou, Deus fechou o céu. Mas homem, sujeito às mesmas paixões. Gente ordinária, como a gente diz aqui, né? Gente ordinária. Então, tudo ordinário. Não tem ninguém sobre o extraordinário.
nessa conversa? Extraordinário é Deus, que usa pessoas ordinárias na ordinariedade da vida, né? E pelas coisas imperceptíveis para ir conduzindo a nossa vida e nos abençoando. A gente vai ver aqui na parte azul, na parte de baixo, tá? Na continuidade aqui, ó. Esses meios não são intervenções miraculosas ou extraordinárias de Deus na vida humana, mas simplesmente meios naturais secundários. Reconhecemos que Deus intervém miraculosamente neste mundo, fato, mas sempre em regime de exceção. Esse que é o ponto, tá? Normalmente ele age através de meios naturais. O neopentecostalismo, por enfatizar a ação sobrenatural e miraculosa de Deus no mundo, a qual a gente não nega, né? Sempre está repetindo isso aqui, porque a gente às vezes fala, irmãos, essas coisas, aí fala assim, você não acredita no milagre, você não acredita que Deus fala através de sonho, você não acredita nisso. Não, a gente acredita em tudo isso, nós somos crentes e bíblico, né? Só que a gente não acredita dessa forma totalmente distorcida que é apresentado. Eu acredito em tudo que a Bíblia diz, tudo, né? Então vamos lá. Acabar por negligenciar a importância da operação do Espírito Santo através dos meios secundários naturais. Aqui na outra página, essa negligência torna-se mais séria quando nos conscientizamos que o Espírito normalmente trabalha através de meios secundários e naturais para salvar os pecadores. Percebam, acredito não ser difícil de provar que a esmagadora maioria dos cristãos foi salva através de meios naturais. Eu acredito, né? Não sei que vocês têm aí, de repente, alguma coisa, fala, não foi assim não. Quem pregou para mim não foi um pastor, foi um querubim, para ser humilde, né? Ninguém vai falar arcanjo, mas um querubim que apareceu. Pode ser que tenha acontecido, sei lá, na história, pode ser, mas não é assim que Deus salva. Não é por um homem comum, uma mulher comum, alguém comum, às vezes muito simples, inclusive, às vezes não é nem um pastor, um pregador e tal, e vai salvando. Não é assim? Meios naturais, ordinários. Um dia uma pessoa disse assim, não, eu estudo teologia não, eu vou aprender de homem? Eu aprendi de Deus, aprender de homem não. Eu falei, minha amada, me tratar assim, né? Minha querida, você tem pastor? Você frequenta a igreja? Sim. Então não é um anjo que está lá no púlpito no domingo pregando? Não é um homem? Abençoada. A gente já dá uma ênfase assim, que não tem umas ideias, né, totalmente equivocadas. Então é isso, meus amados, os meios naturais. Então a gente aceitou Jesus ou por um testemunho de alguém, ou pela leitura da Bíblia, ou pela pregação da palavra, e não através dessas intervenções miraculosas extraordinárias, né? Como foi a conversão de Paulo, por exemplo. A conversão de Paulo é uma exceção. Aconteceu? Aconteceu. Só que o grande problema, muitas vezes, é esse: você pegar uma exceção e quer fazer dela uma regra, né? Então, aconteceu uma vez na história. Por exemplo, tem coisas que Deus nunca mais fará, mano, nunca mais. Ele nunca mais fará chover codorniz do céu, abrir mar vermelho, sair água da rocha. Não fará isso. Dilúvio, né? Até ele mesmo prometeu, nunca mais vou trazer esse juízo dessa forma. Então, não é que aconteceu na Bíblia que que são exceções, são milagres, coisas extraordinárias, pontuais, com objetivo específico na história, que isso a gente pode pegar e fazer isso uma regra. São exceções, né? Então tem lá seus porquês e tudo mais, mas a gente precisa entender isso. Então assim, mas Paulo, foi assim que aconteceu. Então, o Pedro, né? Que foi Pedro, eu sempre confundo Pedro e o Paulo nesse negócio que a sombra curava, o outro era os aventais, toda vez. Pedro foi quem? Os aventais. Os aventais a sombra, né? Onde passava e o povo ia sendo curado. Mas Paulo era os aventais, não era um negócio assim? Também. Então, aí as pessoas querem pegar esses textos bíblicos e querem ter essas práticas, né? Não teve um tempo aqui no Rio de Janeiro, um cara com um palitozão assim, né? E derrubava um monte de gente, expulsava o demônio e tal, pegava a Bíblia e sapecava, derrubava os demônios. É umas coisas que, né? Inclusive depois a gente percebe que essas pessoas, elas revelam um caráter complicado, né? Então assim, e o povo vai à multidão, amados. Tem um dos pastores que está até preso, parece. Sim. Era o principal, não sei se está ainda, né? Mas a questão, a gente fica impressionado, porque são tantas questões que escandalizam o Evangelho, inclusive, amados, né? Que as pessoas falam, nossa, o povo alienado, né? A gente sabe que os incrédulos não são critério para nós, mas até quem não tem discernimento nenhum
está vendo que tem alguma coisa errada naquele negócio ali, né? Que não é uma coisa coerente. O evangelho pregado, ele de fato faz sentido. E o evangelho pregado não escandaliza dessa forma. E o evangelho pregado, como eu disse, né, as ações que acompanham a pregação do evangelho, mesmo sendo elas dessa intervenção de Deus, elas sempre vão ter esse resultado de levar as pessoas a Cristo, a serem inclusive seres humanos melhores em todos os sentidos. Porque quando a igreja é pautada pelo milagre, pela manifestação dos dons espirituais, repito de novo, já estou a quarta ou quinta vez, escrito e agora falado, não que essas coisas não aconteçam, não que Deus não manifeste essas coisas, mas quando isso se torna, quando a igreja orbita, quando isso é o principal, quando a gente pauta se uma igreja é de Deus, se o Espírito Santo está agindo lá por causa dessas coisas, aí que é o grande problema. Quando a gente pega a igreja de Corinto, por exemplo, a igreja mais carismática de todo o Novo Testamento, a mais carismática e a mais carnal no Novo Testamento. Olha só, isso é uma exceção? Não, é o mesmo perfil que a gente vê hoje. Quando a igreja começa a dar muita ênfase nessas questões mais abstratas e desconsideram o ensino bíblico, a pregação bíblica, o discipulado, o forjar caráter das pessoas, pode ter certeza que ali até pode ter alguma manifestação espiritual, o Espírito Santo mesmo. Mas você vai ver gente assim toda torta, que desonram a Deus, que dão um péssimo testemunho. Então calma aí, tem alguma coisa errada, não tem? Eu acho que tem. Fiz uma pergunta só de retórica, eu sabia que vocês não iam responder, não tem? Queridos, na continuidade aqui, ó, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma questão? Posso prosseguir? Então vamos lá. Como resultado do sobrenaturalismo neopentecostal, as igrejas reformadas, por elas afetadas, tendem a considerar os meios naturais como sendo espiritualmente inferiores, né? Então, tipo, é aquele negócio assim, não, Deus, aqui é a igreja do poder, aqui é a igreja onde Deus abençoa, onde Deus usa. Tem até uma igreja famosa e grande, famosa no sentido assim, que ela tem uma larga escala, né, de alcance, que ela diz, a mão de Deus está aqui. Que a mão de Deus está lá. E a cura é lá, inclusive, né? Vou falar qual que é o nome da igreja, depois eu falo em outra ocasião, mas agora não. Então, assim, essa questão que você, não, essa igreja aqui é uma igreja fria, igreja gelada, igreja que eles só querem saber de ensino bíblico, de palavra, de pregação. A igreja é boa, a igreja onde o fogo desce, né? Então, vamos lá. Um bom exemplo é a tendência de considerar e tomar remédios como falta de fé, por parte do crente adoentado. Outro resultado é a diminuição da pregação do evangelho como meio da salvação dos pecadores e a ênfase na realização de como meio evangelístico, ou seja, as coisas mais simples. Não sei se vocês já ouviram alguém pregar assim, alguma igreja que tem aí os seus líderes, né, e alguns irmãos com essa ideia. Se você tem fé, vai orar, meu irmão. Negócio de médico, de remédio, de vacina contra a Covid, isso é coisa do homem, né? Você não tem fé? Então, assim, desprezam essas coisas, né? Depressão, como a gente está no mês de setembro, né? Acho que é válido a gente falar alguma coisinha sobre isso aí. Tem gente que acha que depressão é falta de fé, que crente não pode jamais, não tem como ter essa questão da depressão. Isso é falta de fé. Ou é algum pecado enrustido também, né? Que tem essa questão, né? Estou falando que as pessoas falam, tá? Sou eu que estou falando. Ou tem falta de fé, ou tem algum pecado lá, porque tal, tem algum demônio. Então sempre atribui a questões ou naturais ou sobrenaturais, espiritualizando. Opa, o que foi? Estão entrando aqui? Pode vir para cá, meu querido, venha. Quem é? Venha para cá. Minha tia Reba. Então olha que coisa interessante. Maravilha. A gente para tudo para recebê-la aqui, viu? Fica à vontade, tia. E aí o que acontece? A gente percebe, está falando o que mesmo? Vocês lembram? Da depressão. Perdão, não é falta de fé. Isso, depressão. Então assim, mas é materializar isso, o ponto que eu estava falando é isso, né? Materializar o que é espiritual e espiritualizar o que é material. Isso aqui que eu acho que eu falei na aula passada, que a gente precisa ter muito cuidado. Porque existem as duas realidades? Claro que existem as duas realidades. Só que a gente precisa discernir qual é a fonte do negócio, né? E aqui que é o ponto. E não é fácil. Então assim, você precisa primeiro de ter sensibilidade de Deus, ou seja, entender que é Deus que nos conduz na vida, nos pensamentos, nos sentimentos também. Embora os sentimentos aqui talvez seja o mais frágil da gente confiar, né? Mas Deus às vezes coloca desejo, tal.
Nada que vá contradizer, lógico, a sua palavra. Mas a gente precisa ter um discernimento, não esse discernimento de espíritos apenas, que também é um dom do espírito e é fundamental, mas é o que eu chamo de discernimento bíblico-doutrinário. É isso que a gente mais precisa, amados. Discernimento bíblico-doutrinário, porque quando há algo, alguma ação, supostamente espiritual e tudo mais, é fácil. Se a gente tem um conhecimento da Bíblia, da natureza de Deus, da pessoa de Deus, da vontade de Deus, é fácil a gente passar na peneira aquilo lá, não é? E uma coisa que a gente precisa ter muita atenção também, Paulo ensina isso, Moisés ensinou lá atrás, a respeito de profeta. Muito cuidado, não vá chamando todo mundo de profeta, não vá achando que todo mundo de fato é alguém usado por Deus, não é? Cautela, nem rejeita tudo, nem aceita tudo. O que a Bíblia diz? É profeta? Diz que é profeta? Diz que está falando em nome de Deus? Espera se cumprir, põe à prova o cidadão. Né? E Paulo diz, quando um falar inclusive em nome de Deus, tem uma congregação toda que tem que julgar aquilo lá. Agora o que fazem hoje os caras para se blindarem, né? Você não pode tocar no ungido de Deus, você não pode falar do profeta, né? E tal. Então os caras querem são pessoas blindadas, não querem ser questionadas. Opa, tem alguma coisa errada nisso aí. Então quando uma pessoa, seja pastor, pregador, professor, quem quer que seja, né? Supostamente usado por Deus, quando ele não aceita ser questionado por ninguém, tem alguma coisa muito errada aí. Os profetas do Antigo Testamento, todos eles eram repreendidos, questionados, melhor dizendo, repreendido também, né? Não só por Deus, mas questionados, e eles tinham que provar ali que de fato o que eles estavam falando era de Deus, e muitas vezes a prova era a própria vida deles, ou o cumprimento. Então depois que se cumpria, falar, é verdade, Deus falou pela boca do fulano, né? Mas antes, não. Então, a gente precisa entender isso, amados. A gente tem hoje entre aspas, espírito de cordeiro, nesse sentido, que a gente se acovarda a confrontar, eu de confrontar não de uma forma desrespeitosa, mas de uma forma bíblica, nesse sentido. Calma, mas você está falando que é Deus? Você está falando isso aqui é de Deus de fato? Né? Porque tem uns caras que assim, eles ameaçam, né? Se você questionar alguma coisa, você... Tem um doido lá em São Paulo, acho que aqui não deve ter essas coisas, mas em São Paulo tem uns doidos desse jeito, porque ele amaldiçoou o cara no meio da pregação, porque o cara questionou ele, o que ele estava fazendo ali, era picaretagem. Se eu te amaldiçoo em nome de Deus, se eu sou homem de Deus, eu te amaldiçoo. Eu falei, nossa, por aqui não deve ter essas coisas não, né? É em São Paulo que tem. Então vamos lá, mas na continuação aqui, ó, página 31, assim a obra do Espírito na igreja e no mundo através dos meios naturais secundários é negligenciada, né? Com graves e perniciosos efeitos nas vidas dos que abraçam a cosmovisão neopentecostal, essa supervalorização que a gente está falando das questões sobrenaturais, tá? Supervalorização. A consequência desta maneira de ver a realidade espiritual são sérias para a área do conflito da igreja contra as hostes das trevas, pois a concebe apenas em termos do sobrenatural, negligenciando o ensino bíblico de que Satanás procura atingir a igreja de Cristo através da carne e do mundo, meios que não são necessariamente sobrenaturais. Amados, o que mais me preocupa não é uma pessoa endemoniada, possessa, essas coisas tudo. Isso é fácil de identificar. Isso aqui é do diabo, isso aqui é, né, coisa do cão lá e tal. Agora, tem coisas tão sutis que a gente não percebe, isso é o mais perigoso, que são de fato esses ensinamentos que a gente vê, inclusive usando Bíblia, inclusive em pessoas que, como a gente leu na semana passada em 2 Coríntios, também 2 Coríntios capítulo 11, mas um pouquinho mais para frente, que até os ministros que aparentam ser ministros de justiça, muitas vezes são enviados do diabo, são chamados de pastores muitas vezes, né? De homens de Deus muitas vezes, e estão por aí dentro das nossas igrejas. A gente precisa, mas assim, porque a gente quando fala, a gente fala em tom crítico de fato, e é um negócio contundente. Não despreze os homens de Deus, porque os verdadeiros pastores são homens de Deus, ensinadores, pregadores. A gente não está falando desses, esses são dádivas, presentes de Deus para as nossas vidas. A gente está falando daqueles infiltrados, aqueles que usam essa função, esse dom de Deus, para muitas vezes desviar a igreja de Deus. Quem está por trás dessas pessoas? É o diabo, irmãos. Fato. Lembra que eu falei para vocês na aula passada de um pastor lá de São Paulo que tem um livro lá, falei para vocês não? Um livro de ética lá, e ele fala que tem
Tem pastor, não é pastor, ele fala o seguinte, que o diabo também chama pessoas para o ministério. Falei isso para vocês? Falei, né? O diabo também chama pessoas, vocaciona pessoas, separa, consagra pessoas para o ministério. Porque de fato, inclusive, é o mais prejudicial para a igreja de Cristo, né? Imagina só um líder, um cara que tem influência, que usa a Bíblia, né? E vai desviando o povo de Deus. Irmãos, isso sempre houve. Paulo, nas suas cartas, sempre exortou a igreja: cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que falam em nome de Deus. João vai dizer na sua primeira carta: não creiam em todos os espíritos, antes provem se esses espíritos são de Deus. Olha quanta advertência, quanto alerta, né, que os apóstolos de Cristo trouxe para nós, e a gente parece que despreza isso, não entendendo a gravidade e o risco que a gente corre quando a gente não faz essas provas e abraça tudo. Sempre vou falar para vocês, seja de mim falando, de qualquer pessoa falando para vocês das coisas de Deus, nunca aceite tudo, mas também não rejeite tudo. Calma, avalie, discirna, vá para a Bíblia, né? Vá orar a Deus, inclusive, também, claro, né? A gente jamais vai descartar essa questão, mas só para a gente entender aqui que o diabo, ele tem muito mais êxito quando ele distorce uma verdade do que quando ele toma posse de uma pessoa assim no meio da igreja, a vida da pessoa, e ela fica endemoniada. O êxito de Satanás é muito maior, é muito mais sutil, muito mais perigoso, e é o que Paulo diz: cuidado, eu temo que a gente se aparte da simplicidade de Cristo, porque o diabo, o papel dele é enganar, e ele faz isso, amados, inclusive há muito tempo. Então tem gente que acha que é mais ligeiro, que é mais sábio, que é mais, que dá, né, conta. Não, nós não damos. Se não for a graça de Deus na nossa vida, se não for a orientação dos ensinos bíblicos, irmãos, eu não posso confiar em mim. Eu não confio em mim, né, na minha sensibilidade, porque eu oro, porque Deus fala comigo. Eu não posso confiar em mim. Eu preciso depender da graça de Deus e buscar na Bíblia Sagrada, sim, a verdade de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado nessa questão aí, tá bom? Bora. A Bíblia diz muito sobre isso, ela lembra várias vezes: falso profeta, ou repente de cordeiro, né? Já existia, sempre existiu. E hoje, muito mais, se avolumou isso, né? E a gente percebe hoje, amados, como é fácil essas pessoas terem voz, como essas pessoas têm recursos, né? Como essas pessoas conseguem manipular a massa. Um negócio assustador. E ainda mais com esse incentivo que a gente tem do não estudo bíblico, com esse combate, né? Parece que os caras combatem contra a Bíblia. Então aquilo que a Bíblia ensina, aqueles que deveriam, né, ensinar, promover e tudo mais, são aqueles que muitas vezes rejeitam. Então como que você vai falar: não precisa disso aí não, isso aqui. Essa questão de espiritualizar tudo é no campo do espiritual. E como a gente está falando, na verdade, a grande maioria das ações e intervenções de Deus é no campo natural, amados, com pessoas naturais. Deus usa vidas para edificar vidas, né? Diga aí. Satanás está aqui na Terra bem antes da gente, todo mundo. Eu sempre tive uma linha muito de raciocínio assim. Ele vem trabalhando há muitos anos atrás para chegar no que está acontecendo hoje, né? Ele veio montando toda uma estrutura com calma, paciência, para quando ele conseguir pegar os seus, não ter mais julgamento para eles. Tipo aquele caso, esses estão ganhos, esses já estão ganhos, porque me seguem, esqueceram a Bíblia, ficam me seguindo. Eu questionei um pastor uma vez e você falou, ele se blindou, virou o rosto para mim, não quis nem conversar mais comigo. Falei: tem muita coisa, oraram em cima de muita coisa e botaram muita coisa, sendo que a Bíblia encerrou em Apocalipse e inventaram algumas coisas. Acrescentaram o quê? Por isso. É. Aí eu fiquei pensando muitos falsos profetas, né? Falei: gente, o diabo está aqui na Terra há muitos anos. O diabo conhece a Bíblia melhor do que todo mundo que está aqui na Terra. Vocês perceberam na leitura, não sei se vocês, né, que a gente vai lendo, talvez às vezes não capta o negócio, mas o desprezo da pregação bíblica,
né? Estou falando de uma igreja local. Quando se despreza a pregação bíblica, porque em muitos locais, infelizmente, a pregação é uma parte bem pequenininha do culto. Pregação, eu digo assim, o tempo, né? Porque às vezes nem o conteúdo, às vezes é um negócio, porque ainda que for pouco tempo, mas é um negócio que faça sentido, ótimo, está instruindo o povo, né? Mas em muitas igrejas não, a pregação mesmo é um detalhe. O que manda hoje é música, nessas igrejas o que manda é expulsão de demônios, profecias e tudo mais, revelações. Então assim, a pregação na liturgia do culto é uma coisa assim, quase que não tem. Eu já participei de culto que nem pregação tinha. Não teve, porque o fogo caiu tanto, tanta profecia, tanta revelação, tanto demônio caindo que não deu nem tempo. E disse, não, está todo mundo abençoado, Deus falou com todo mundo. Feita, perigoso, né, meu? Perigoso, eu não sei não. Se uma igreja dessa é confiável, que despreza aquilo que Deus nos deixou como norte na vida, que é a sua palavra, é a pregação, amados, é o ensino, é a exposição bíblica, é daqui que nós extraímos as verdades de Deus, né? Mas bora lá, na continuidade aqui, que eu quero chegar na página seguinte, se der tempo, tem alguma coisa lá que eu queria abordar ainda. Na leitura aqui, ó, vamos pular aqui para baixo, tem tem um livro aqui, né? Alguém pode pegar livro só para pegar aqui? Para acompanhar na leitura, eu esqueci de falar para a senhora. Eu pensei que o senhor estava revelando. É a página 31. Página 31. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Página 31. Tem lá, entre parênteses, número 1 aí, o numeral 1. Vocês acharam aí? Não. A gente deu um pulinho para baixo, tá? Mesmo organizações internacionais, página 31. Como o Comitê de Lausanne para a Evangelização Mundial tem expressado suas preocupações com os ensinos deste movimento, numa declaração do seu grupo de trabalho feita em 1993 em Londres, né? Então assim, esse movimento, como eu disse, ele é recente, são 30 anos apenas, esses ensinos aqui, amados, tá? No 2 aqui, ó, existem várias razões para essa preocupação. Uma delas é que o movimento, onde tem ganhado adesão de pastores e comunidades, tem produzido um tipo de cristianismo em que a atividade satânica se tornou o centro e mesmo a razão de ser da existência desses ministérios e igrejas. Nesses casos, embora geralmente as doutrinas fundamentais da fé cristã não tenham sido negadas, né, há exceções, elas são vistas de regra relegada a plano secundário, desaparecendo o ensino na liturgia e da liturgia, como que eu falei aqui. Então assim, os cultos às vezes não tem pregação, não tem proposta nenhuma de ensino, de exposição bíblica de nada. Isso é um detalhe, tá? Nessas igrejas, né? O que resulta é um cristianismo distorcido, deformado, onde doutrinas como a salvação pela fé somente, mediante o sacrifício de Cristo, o sacrifício redentor, o único expiatório de Cristo, a doutrina da pessoa de Cristo, sua mediação e ofícios, doutrinas como a doutrina da queda, da depravação do homem, da santificação progressiva, mediante os meios da graça, são negligenciadas, ou seja, não pregam, não ensinam. Se você pegar os membros de igrejas com esse naipe, perguntar sobre essas verdades e doutrinas, não fazem a mínima ideia do que sejam essas coisas, porque a igreja não prega, não ensina, não é? Então, são pessoas alienadas, geralmente alienadas, vem demônio em tudo, nunca reconhece pecados de desvio de caráter, sempre atribui ao cão tudo com coisa ruim. É um negócio impressionante. Não é que essas igrejas e os proponentes do movimento neguem necessariamente esses pontos, não é que eles negam, eles só não ensinam, né? Que é a mesma coisa. Mas certamente não dão ênfase necessária e devida e que recebe nas próprias escrituras. O fato é que o movimento de batalha espiritual tem produzido o surgimento de novas igrejas e mesmo denominações, né, cujo ministério principal é a expulsão de demônios, libertação de crentes e descrentes, opressão demoníaca em todos os níveis, né, espiritual, moral, física, bem como a geográfica, estrutural e social. Ou seja, tudo é demônio, tudo. Desemprego é um demônio. Pegou você lá, o demônio. O outro a questão sexual é demônio. Demônio. Tudo é demônio, tudo, né? Atribui. E aí você não trata as questões ordinárias, naturais. E o evangelho vem para isso, amados. Para atingir aliás, o evangelho ele atinge o espírito do homem,
faz o homem nascer de novo. E a partir disso vai trabalhar no ser humano, não é? No ser humano. São questões, às vezes, como eu falei na aula passada, a gente quer resolver tudo na base da oração. E muitas vezes não é na base da oração, não. Quer dizer, a oração sempre vai ter, né, espaço, fato. Nós somos cristãos e entendemos que recorremos a Deus em todas as situações, mesmo as que a gente julga ser mais simples. Mas assim, a oração não resolve tudo. Tem que confrontar caráter mesmo. O devorador entrou na minha casa. A gente não consegue pagar as contas. Tá, aí você vai ver, a pessoa pega o dinheiro e gasta em tanta questão fútil. O que deu a senha do seu cartão do devorador? Não. A questão é essa. Aí atribui assim, o devorador entrou porque você não deu dízimo. Aí quem deu o dízimo passa perrengue também. O que é? Aí é outra coisa. Então assim, sempre tem uma desculpa, né, que é atribuído e não tem nada a ver com Bíblia Sagrada, Marcos. Então a gente precisa ter muito cuidado nessa questão aí, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui dar continuidade na leitura. Mas não somente isto, né? As ideias e práticas difundidas pelo movimento têm se infiltrado nas igrejas históricas, cativando muito os seus pastores, oficiais e membros. O objetivo desse capítulo é apresentar alguns princípios bíblicos pelos quais os evangélicos em geral, né, presbiterianos, batistas e outras igrejas também em particular, poderão orientar a sua compreensão acerca do tema atual e polêmico. A necessidade de base bíblica é a melhor maneira de abordarmos os assuntos polêmicos e colocá-los dentro dos seus contextos maiores. Se tivermos a visão do todo, poderemos com mais exatidão entender suas partes. Por exemplo, uma pessoa que tenta achar um endereço numa cidade simplesmente procurando as placas com o nome das ruas, pode acabar desorientada e perdida. Se ela, porém, tiver um mapa que lhe dê uma visão mais ampla da área onde ela se encontra e mostra ligações, né, entre ruas e tal, poderá mais facilmente encontrar o seu destino. Da mesma forma, quando colocamos o tema do confronto da igreja com as hostes das trevas dentro de um contexto maior e percebemos as ligações com outras áreas teológicas, podemos então melhor entendê-las. Deixa eu pular aqui para baixo, mais um parágrafo. Mas a luta entre a igreja e Satanás não se enquadra em uma área somente. Muito embora demonologia bíblica é uma matéria, tá? Que por sua vez é um departamento da angelologia, né, que é o estudo dos anjos, maus e bons, certamente seja a principal área afim. O fato é que o ensino e práticas da batalha espiritual levantam questões sérias relacionadas com diversas áreas do nosso conhecimento de Deus. Quando, por exemplo, alguns defensores do movimento falam de Satanás como se fosse um poder independente, autônomo e livre para fazer o mal deste mundo, está indiretamente entrando na área que trata dos decretos de Deus e da sua maneira de governar o mundo. Tem pessoas desse movimento de batalha espiritual, eles afirmam e eles acham, né, de uma forma totalmente equivocada, que o diabo faz o que ele quer. Que o diabo, assim, tem coisas que Deus nem pode impedir o diabo de fazer porque ele tem legalidade e legitimidade para fazer. Olha que coisa absurda. Então, tipo, colocou Deus assim como limitado. Tem coisas que Deus fica ali de mãos atadas. Amarrado está Deus, né? Deus fica amarrado. E não pode. Então, olha que loucura. Como o diabo não é um ser independente, autônomo. O diabo não tem um reino paralelo. O diabo nem no inferno está, porque o inferno não é um lugar onde o diabo manda. Aliás, não tem lugar nenhum onde o diabo manda. Existe a soberania de Deus, é o que nós vamos ver na próxima aula, amados. Soberania de Deus. O diabo é mais uma criatura de Deus. Ele não se equipara, não está brigando. Deus não tem um oponente que é o diabo. Deus não tem um inimigo que é o diabo. O diabo é inimigo nosso. Aí nós temos grande dificuldade porque ele é um ser espiritual, portanto, né, não tem as nossas limitações. E como disse o Varão, ele tem aí aprendido ao longo dos séculos muita coisa que o ser humano não tem condição de saber, porque ele vem acumulando conhecimento. Tem gente que acha que o diabo, ele quase que tem também onisciência, sabe das coisas. Sabe de tudo. Quem sabe de tudo é Deus. Ele é o onipotente, onisciente, melhor dizendo. Uma vez um rapaz falou para mim assim: pô, será que Deus não sabia não que o diabo ia fazer todas essas coisas? Eu falei, claro que sabia. E por que ele não destruiu o diabo? Eu falei, se coloca no lugar de todos os outros anjos, vendo Deus destruir o diabo porque ele fez o que fez. Você ia adorar a Deus
Por amor ou por medo? Tinha que ser por medo, né? Porque Deus sempre estaria se relacionando com o seu poder, né? Através do seu poder. Deus, ele se relaciona através de duas coisas: sua autoridade, que é diferente do poder, né? A pessoa pode ter poder e pode não ter autoridade, pode ter autoridade e pode não ter poder. Deus tem as duas coisas, mas ele usa muito mais o seu amor e a sua autoridade. A autoridade quando é necessário para que os seus decretos se cumpram, o seu amor para se relacionar com as pessoas, porque ele estabeleceu essa forma de se relacionar, não pelo poder, né? Agora, o diabo, amado, esse ser Satanás, de fato, é um anjo diferenciado, é um ser celestial, né? Que tem os seus poderes em relação aos homens, fato. A gente não brinca nesse sentido, né? Porque você tem os extremos, a supervalorização e o desprezo também, do outro lado. Eu acho que isso aqui é para a gente considerar. Então tem gente também que fala, eu piso na cabeça do diabo, eu faço não sei o quê, e acha que não é um negócio, não é bem por aí também, né? Então nem a gente supervaloriza, a gente não tem medo de Satanás, porque o nosso Senhor, o Cristo, que morreu na cruz do Calvário, triunfou sobre o diabo e sobre o seu império, e ele, sendo o próprio Deus, nos deu, né, a sua garantia, o seu espírito e o seu sangue. A gente não tem medo do diabo, nós não tememos o diabo de forma nenhuma, mas por outro lado a gente não menospreza os seus, como Paulo disse, as suas artimanhas, os seus ardis, né? A gente também não vai por esse lado aí. Percebam que até aqui o que a gente tem falado é uma necessidade de equilíbrio, irmãos, de considerar as realidades, mas sempre buscar um equilíbrio, nem um extremo e nem o outro extremo. Só que esse pessoal da batalha espiritual faz isso, como o diabo fosse assim, um Deus. O diabo não é um Deus. Pô, André, mas não está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, acho que é verso 4, né? Diz, o Deus desse século cegou entendimentos incrédulos. Mas esse termo Deus desse século não está afirmando que o diabo é um Deus, é um ser divino. Só está dizendo que ele é aquele que muitos consideram Deus deste mundo. Simples assim. É igual o Senhor. As pessoas não têm muitos senhores, e inclusive muitos deuses também, no coletivo imaginário da humanidade, não tem isso? Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 8, se não me falha a memória. Para muitos há muitos senhores e há muitos deuses, mas para nós há um só Senhor e um só Deus, ponto final. Então Deus é Deus, tudo abaixo de Deus é criatura, e para Deus não tem diferença nenhuma, Satanás ou um rato. Para Deus não, para nós faz toda a diferença, mas para Deus não, amados. Ele é Senhor, inclusive ele é Senhor do Satanás, ele é Deus de Satanás, no sentido que tem autoridade sobre ele, e que Satanás obedece a Deus, que ele não tem outra possibilidade de não obedecer a Deus quando Deus lhe dá uma ordem direta. Não tem possibilidade. Está certo que ele obedece sem querer, ele é um servo frustrado, mas assim, ele dá ordem, a gente vê na Bíblia isso. Depois, na aula que vem, que a gente vai lidar sobre esse tema, a gente vai desenvolver e vamos ver aí o que a Bíblia diz a respeito disso, tá? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.